hoje, nessa noite, anjos que foram liberados para o nosso ministério, venham sobre esse lugar aqui. Venham sobre esse lugar e ministrem sobre cada pessoa que está aqui nesse momento. O que é que vai acontecer? Feche os teus olhos. Você vai começar a sentir algo como se a mão estivesse pesando. Algumas pessoas, ela vai começar a suar a mão. Em algumas pessoas, ela vai começar a sair como se fosse um óleo da sua mão. Um óleo da sua mão. Anjos ministrando sobre você, mostrando que o presente de Deus está muito mais próximo do que você imagina. Feche os teus olhos. Feche os teus olhos. Feche os teus olhos. Agora eu quero que você feche as suas mãos, mas fique na mesma posição. Feche as suas mãos. Segure aí segure esse presente. Alguém vai sentir pesando as mãos. Eu não sei o nível do presente que você pediu a Deus. Eu não sei o nível de algo que você pediu a Deus. Eu não sei. O que eu sei é que tem muitas pessoas que não conseguem suportar de tamanho peso, de tamanha presente ou de tamanha situação, resultado que você está precisando. Tem pessoas que o braço começa a pesar, tem pessoas que não suportam, tem pessoas que caem, porque os anjos que foram liberados para o nosso ministério vêm sobre esse lugar. Feche os seus olhos. Enquanto eu canto, feche os seus olhos. Por inteiro faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que sua presença aumente. E se eu passar pelo fogo, não temerei a tua fumaça de glória. Eu entrarei longe do santo dos santos, não sei mais viver. E se eu passar pelo fogo, não temerei a tua fumaça de eu entrarei longe dos santos, não sei mais viver. Desistir, Deus não vai permitir você desistir. Você teve uma experiência com o Santo dos Santos. Quem já pisou Santo dos Santos?
Glorifica, glorifica. Glorifica. Sinta os anjos colocando algo na sua mão agora. Oh Senhor, anjos que foram liberados para o nosso ministério, toque sobre cada um agora, daqui até a galeria, essa pessoa que está lá escondidinha. Deus te chamou, Deus te chamou, Ele tem algo para você. Sinta o peso nas suas mãos. Pessoas começarão a ficar com o corpo trêmulo, outras pessoas não terão forças nas pernas. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente. Receba aí. Peço que Sua presença aumente, e se eu passar pelo fogo não temerei a tua fumaça de glória, eu entrarei longe do santo dos santos não sei mais. Se desligue de tudo agora, se ligue nele. Se eu passar, e se eu passar pelo fogo não temerei. a fumaça de glória. Isso, cante pra ele. Eu entrarei longe do santo do. Cante pra ele. Não sei mais. Quem já pisou santo dos Santos em outro lugar? não sabe viver. E onde estiver, aonde você estiver, a glória de Deus. Quem já pisou? Quem já pisou? Santo dos santos em outro lugar não sabe viver. Santifique ele, santifique ele, santifique o nome dele. Santifique.
Glorifique a Ele agora, glorifique a Ele. Quem já pisou em outro lugar não sabe viver e onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Dê uma salva de palmas a Ele. Amém. Amém, queridos. Quantos sentiram aqui algo diferente das mãos? Levanta as mãos. Não você sentiu mesmo algo diferente? Quantos sentiram como se tivesse um óleo nas suas mãos? Quantos sentiram aqui que estivesse quente as suas mãos? Queridos, algo que Deus tem para cada um aqui é muito grande. Primeiro pela a forma de vocês estarem aqui adorando a Deus, no espontâneo que vocês têm. Então, meus parabéns por toda a comunidade, ao meu bispo amigo querido. Muito obrigado pela oportunidade. E que Deus possa abençoar você e que nessa noite Ele possa falar mais e mais com você através da palavra. Amém? Pode sentar, por favor. Amém, queridos. Meu nome, o bispo já apresentou, José Clã, minha esposa Luciana. Nós somos de Sergipe, nós somos do Nordeste, somos nordestino, oxente. E aqui vocês são mineiros, uai. Não é isso? Nós somos do Nordeste, nossa cidade... Ela fica no sertão do Nordeste. Nós somos a cidade mais alta do sertão, 350 metros acima do nível do mar. Somos a bacia leiteira, todo tipo de leite sai do sertão. Laticínios, as fábricas de laticínios, a maioria tudo na nossa cidade. E nós temos as vacas mais leiteiras do Sergipe. No sertão, só um detalhe. Nós somos semiáridos, lá é semiárido. E nós acreditamos que Deus vai fazer uma grande obra lá. Nós trabalhamos há alguns anos, lá mais de 10 anos. E estamos na luta para ajudar cada sertanejo, ajudar cada pessoa. Nosso estado é um estado muito abençoado também. Muito pequenininho, é do tamanho, geograficamente, do tamanho de Israel. E nós temos a orla mais bonita do Nordeste. Não estou puxando sardinha não, depois você veja lá. Eu já fui em todas as orlas do Nordeste, mas a de Aracaju, Sergipe, né, a mais bonita que tem. E nós temos, só não temos as praias tão bonitas, mas temos uma orla muito bonita, um local muito bonito, muito abençoado. Acredito depois que os bispos vão estar lá conosco em Sergipe, ministrando lá no sertão de Sergipe. Mas eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, de estar com o meu bispão aqui desde Israel, que nós estávamos juntos lá em Israel, e de comer o pãozinho de queijo, que aquele negócio não é muito bom não, gente. Não é muito bom. Você vai botando um e tal. Eu estou com a minha esposa, que ela é fiscal
de dieta. Ela toda hora fica pegando no meu pé, mas é viciante aquilo. É umas bolinhas. Uma dica, eu acho que você tem que fazer aquele pão de queijo maior. Tipo, você come de uma vez só, mas você fica toda hora comendo. A menina que veio para cá no congresso aqui, uma 12 dela, disse que, bispo, coma 12 pãozinhos de queijo como um ato profético. Eu sou fiel. Comi 144. É porque ela está na visão dos 12, eu já estou multiplicando, entendeu? O negócio é multiplicação. Tá louco, rapaz, o negócio é... Amém, queridos? Abra suas Bíblias, é um livro difícil de se achar. Gênesis capítulo 2. Todos acharam? Gênesis capítulo 2. Queridos, hoje como o primeiro dia, você permanece aberto aí. O primeiro dia nós vamos falar sobre, o tema do nosso seminário é a espada do eterno que degola a serpente. Diga assim, a espada do eterno que degola a serpente. Escute bem, não existe em outro lugar, daqui a alguns anos, a moeda nacional ou mundial será a honra. Porque já está em escassez. É muito difícil você encontrar alguém que honre. Sim ou não? Eu vou dar um exemplo aqui. Quem arrumou essas cadeiras? Deixou ela toda bonitinha, certinha. Quem arrumou? Como é seu nome? Daniela. Daniela, muitas pessoas te agradeceram porque você arrumou essas cadeiras, sim ou não? Quem acendeu as luzes da igreja? Quem abriu a igreja hoje? Estava aberta, né? Mas é sempre Daniela que arruma as cadeiras? Você já prestou atenção que nós nunca agradecemos as pessoas? Quando você chegou aqui, estava tudo bonitinho, sim ou não? Tudo arrumadinho. Você sentou para ouvir a palavra. Alguém ligou a luz para você. Alguém ajeitou o som para você. Alguém equalizou o som para você. Alguém tirou uma música para cantar para Deus, mas para ministrar o seu coração. Quem está entendendo? Nós temos dificuldades de honrar as pessoas. E nós temos a maior facilidade de honrar mais os que estão fora do que os que estão dentro. Sim ou não? Nós honramos mais os de fora do que os... Alguém aqui, se você não quiser responder, não responda. Alguém aqui já recebeu essa palavra? Vamos supor, você tem algumas dificuldades com sua mãe. Uma amiga sua, um amigo seu, chega na sua casa e diz assim: rapaz, sua mãe é tão gente fina. Porque as pessoas de fora sabem honrar os que estão de dentro. Mas nós mesmos que estamos ali dentro não honramos de fato. Daqui uns dias nós vamos ter essa moeda tão importante no mundo todo, a honra. Porque isso está se acabando. Vocês estão sendo privilegiados de serem ministrados sobre um seminário de honra. Se a serpente, ela sabe fazer algo de muita importância e de muita qualidade, chama-se desonra. Ela sabe desonrar, e ela sabe desonrar com a forma astuta. A palavra astuta significa aquele que faz a obra de uma forma inteligente. Ela não vai chegar, no ano 300, se não me falha a memória, eu fui 250, foi criado a imagem do diabo com ponta. O diabo, até então ninguém sabia que o diabo tinha ponta, mas criaram aquela imagem do diabo feio, que era para amedrontar as pessoas e as pessoas voltarem para a igreja.
Mas, meu querido, na Bíblia diz que ele se transfigura como um anjo de luz. Ele não vai chegar. Se hoje o diabo aparecesse aqui no culto, agora, como ponta, com aquelas coisas todinha, alguém ficaria aqui? Ficaria ou não? Hã? Vocês estão fracos mesmo, né? Amanhã à noite eu vou trazer uns pãozinhos de queijo para distribuir para vocês aí. Alguém ficaria aqui? Não ficaria. Não ficaria. Talvez, se eu e o bispo pulassem em cima dele, mataria o diabo. Teria gente que iria tirar selfie, botar hashtag partiu, matou o diabo. Mas essas coisas feias, elas nos amedrontam, elas nos afastam. Mas eu quero ver essa uma coisa bem bonita. Pense em alguém que machucou você. Ela não chegou como o diabo, mas era minha amiga, mas era meu amigo, mas eu gostava tanto. Não chegou com cara feia. Chegou de, antigamente uma música chamada Sapatinho de Algodão. Chegou assim bem fininho e com aparência bonita. Uma vez uma irmã chegou para mim e disse assim: ô bispo, por que o senhor não usa gravata? Gravata te deixa mais assim. Eu gosto de usar gravata, mas passei uns dias sem usar, porque eu não sei porque algumas camisas não estavam fechando. E eu não usava gravata. E a irmã disse que a gravata trazia uma posição de santidade. Eu cheguei e disse: minha irmã, veja bem, eu não queria entrar nesse assunto, mas eu queria falar sobre dois assuntos com a senhora. O primeiro, se gravata trouxesse algum sinal de santidade, Brasília seria a terra dos santos dos santos. Segundo, quem inventou a gravata foi um homossexual, porque a gravata representa o pênis do homem. Se você vê, por isso que é só para o homem usar. Representa a masculinidade do homem. Então não existe essa visão de gravata. Mas você sabe que essa mesma mulher que falou isso, ela fez coisas terríveis contra o evangelho. Veja que alguém chegou com um ar de santidade, mas fez uma coisa errada. Quem está entendendo? Você acha que se o diabo chegasse assim, como o diabo, com cara feia, e fizesse para você uma proposta, você quer ganhar tanto, as pessoas fariam um contrato com ele? Não faria. Justamente ele se transfigura nisso. O livro de Gênesis é o início de tudo, aonde você vê Deus criando todas as coisas e colocando todas as coisas no lugar e fazendo com que todas as coisas fossem colocadas de uma forma especial. Era como se Deus estivesse preparando um lugar. E Ele vai preparando esse lugar. Eu não quero me deter na parte original do capítulo 1 todo, que é fantástico. Daria aqui um seminário na parte do capítulo 1. Mas eu quero me deter para você que depois que Deus preparou o cenário, Ele agora vai criar o homem. E quando Ele vai criar o homem, esse homem era para ser colocado nesse local. O Jardim do Éden, pelos historiadores, ele é do tamanho da Turquia. Imagine agora. Imagine que você tivesse, se você tivesse uma fazenda do tamanho da Turquia. Quantos gostariam de ter uma fazenda do tamanho da Turquia? E Deus desse para você. Só um detalhe, você não ia precisar plantar. Ou melhor, você ia plantar, mas tinha um jardim que Deus plantou para você. O texto fala que Deus plantou um jardim para eles. E esse jardim era para que quando fosse o tempo da colheita, eles poderiam até então ir comendo sem nenhum tipo de cansaço. Não havia o suor no rosto, porque eles plantariam, voltariam, já estavam com as frutas lá no jardim, preparado para eles. Quem está me entendendo? Preste bastante atenção, não permita ninguém falar com você não, olha aqui só para mim. Só que esse cenário, ele começou a mudar. Você vê que Deus estabeleceu o senhorio dele. Ele era senhor de todas as coisas. Eu vou fazendo o seguinte, na palavra aqui, a partir do capítulo 2, tem a palavra Senhor Deus. Quando eu falar o Senhor Deus, eu só vou dizendo
a palavra Senhor Deus e você vai contando, ok? Certo? Entenderam? Vamos lá. No capítulo 2, versículo 4, diz assim: essa é a gênese do Senhor, essa é a gênese dos céus e da terra quando foram criados, quando o Senhor Deus o criou. Pode falar, Obrigado. E não havia nenhuma planta no campo, na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus... Versículo 7. Então formou o Senhor Deus. Versículo 8. E plantou o Senhor Deus. Versículo 9. Do solo fez o Senhor Deus. Versículo 15. Tomou, pois, o Senhor Deus. Versículo 16. E o Senhor Deus lhe deu. Versículo 18. Disse-lhe mais o Senhor Deus. Versículo 19. Havendo, pois, o Senhor Deus. Versículo 21. Então o Senhor Deus. Versículo 22. E a costela que o Senhor Deus tomara. Capítulo 3, versículo 1. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito. Quantos nomes Senhor Deus tem? A palavra 12 significa governo. Desse texto que eu olhei até o capítulo 3, o governo de Deus estava estabelecido. Deus estava naquele lugar como senhorio de tudo. Quem comandava aquele lugar era Deus. Mas veja a conversa da serpente. A serpente disse à mulher: é assim que Deus disse. Ela falou Senhor Deus? Foi que ela falou? É assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis, para que não morrais. Você perceba que além da serpente ter um papo com Eva, ela fez com que Eva olhasse, ouvisse a palavra. Foi assim que Deus disse. Ela já mudou a palavra de Eva, e Eva disse: não foi assim que Deus disse. Era para Eva dizer: não foi assim que o Senhor Deus disse. Nesse momento o governo de Deus acaba. Acabou como a serpente. Claro que eu acredito, gente, que os animais, é uma crença minha, eu acredito que os animais falavam. Eu acredito. Sim ou não? Imagine você indo para casa agora, um cachorro, você está na esquina, o cachorro fala assim: boa noite. O que é que tu ia fazer? Voltar para a igreja correndo. Ela não se assusta quando a serpente fala com ela. Era normal ou não? Ela não se assusta. Alguém me perguntou: bispo, agora eu fico assim meio questionando, como essa questão da arca de Noé. Como Noé pegou um leão grandão e botou ali dentro, pegou um elefante, colocou ele dentro. Um leão, ele mataria ele. E se ele pegou 2 leões pequenininhos? Tem especificando que o leão tem que ser grande? No contrato que Deus fez com Noé, você precisa pegar um leão grande e uma leoa grande. Tem? Ele pegou o casal. É ou não é? Não é lógico isso, gente? A mesma coisa é a questão de você falar com os animais. Quando Eva conversou com os animais, e um detalhe que eu fico impressionado com isso aqui, eu só queria, esse detalhe não está dentro da palavra que eu quero ministrar com vocês, mas só para você ficar atento. Eu mandei essa história para um amigo meu que é psicólogo, e eu não falei que era Adão e Eva, eu falei que a mulher era assim e tal, contei a história de Adão e Eva sem falar que era Adão e Eva. O psicólogo mandou a seguinte afirmação: que esse casal, a mulher estava querendo dominar ele. Ele não sabia que era Adão e Eva. Para você ver como isso é verdadeiro, que nós falamos aonde é
que você vê aqui na Bíblia escrito que Adão deixou Eva sozinho? Falei, aonde é que você viu escrito? Adão estava do lado dela. Por incrível que pareça, a mulher falou com a serpente. Você sabia que nós herdamos isso? Falam por aí que a mulher fala demais. Eu vi uma pesquisa agora, bispo, que a mulher fala 2.600 palavras por dia. E o homem fala 800. Não, tudo bem, eu sei que tem pessoas que falam mais, mulheres que falam mais de 2.000. Mas escute, a mulher tomou a posição de explicar e fazer os questionamentos. Veja se a mulher Eva não combina com a mulher de hoje, com você. E veja o homem, caladão. Eu estou brincando, gente. O homem herdou as características de Adão. Ele não toma posição e a mulher toma posição por ele. É assim ou não é? Mas eu mandei para ele. E o mais interessante é que a serpente enganou Eva. Primeiro, conversando, mudando a linguagem. Eu vou dar um exemplo aqui. Como é seu nome? Júlio. Imagine Júlio. Como é seu nome? Roberto. Humberto. Júlio, você conhece quem é Humberto? Faz de conta que você não conhece. Conhece quem é Humberto? Não, né? Cara terrível. Não se misture com ele, não. Eu falo para ele. Como é seu nome? Cristiane, você já viu quem é Humberto? Sabe quem é Humberto? Cara terrível. Rapaz, tome cuidado. No dia que vocês, Humberto chegar e eu falar, ô Humberto, como é que está? Como é que você vai achar? Você acha que eu o que dele? Terrível. Eu troquei a mensagem dele, mesmo o Humberto não estando aqui. Você sabia que nós temos possibilidade de matar as pessoas para outras pessoas, mesmo elas não estando? É ou não é? A serpente fez isso, trocou a linguagem de Eva. Ela ia falar Senhor Deus, mas ela disse assim, não foi assim que Deus disse? E Eva disse, não, Deus disse. Trocou a linguagem. Depois que trocou a linguagem, começou a atingir na parte da audição. Começou a explicar que ela poderia ser igual a Deus. Gente, o desejo do homem é ser igual a Deus. Não adianta dizer, não, eu mesmo não gostaria. Mas irmão, tem horas que nós somos tentados a isso. Vocês concordam ou não? Olha, se eu tivesse a possibilidade de ser Deus, eu não seria discípulo de mim mesmo. Porque eu, como Deus, teria possibilidade de fazer tragédias terríveis. E a linha de medir, o filtro de Deus é muito profundo. Não sei se vocês estão entendendo o que eu estou falando. Raul Seixas disse que queria ser a mosca para pousar na sopa. Tem gente que queria ser Deus para destruir. Teve uma mulher que ligou para mim e disse assim, bispo, meu marido, ele está fazendo assim, assim, assim. Eu disse, minha querida, mas ore por ele. A melhor coisa que você tem que fazer é amar. Ame seu esposo. Não, mas eu não aguento mais não. Você sabe qual é a minha oração agora? Eu disse, qual? Eu estou pedindo, Deus, prepare e leve. Deixa eu traduzir. Deus, prepare ele, mate ele. Gente, se essa mulher tivesse poder de Deus, se a gente tivesse o poder de Deus aqui agora, hein? Tá lembrando daquela pessoa, né? Mata. Deus não é assim.
Mas a questão é que a serpente começou a falar: você vai ser igual a Deus, vai ter conhecimento de Deus, você vai ter esse poder todo. Depois ela mostrou o fruto, e o fruto ela viu que era bom para comer. Olha as linhas que ela começou a trabalhar para que aquela mulher ficasse infectada pelo aquele veneno. Grave essa frase: em todo princípio tem uma serpente enrolada, para tentar lhe convencer a não cumprir aquele princípio. Quer seja de dízimo, quer seja de oferta, quer seja do amor, quer seja da ajuda, quer seja da servidão, quer seja da honra, vai ter uma serpente enrolada dizendo: não é assim que Deus mandou você fazer. E nós somos teólogos da nossa própria vontade. E Eva agora come e dá ao seu marido, ele comeu. E os dois, todo mundo já sabe, foram expulsos do jardim. A grande questão é que o nome do diabo, alguns não sabem, significa, todo mundo sabe que o nome dele é Lúcifer, sim ou não? O anjo de luz. Só que o diabo, o nome dele é Hel Ben Shahar, o filho da honra. Você sabia disso? O diabo, ele era músico. Muitas linhas teológicas dizem que ele não era. A Bíblia em si já mostra o quanto ele era músico. Ela era música, e você sabe que a música tem um poder muito grande. Quem aqui estava em casa e um carro de som? Aqui tem carro de som passando na rua? Tem? O carro passando e o seu pezinho sem querer. Já aconteceu isso com você? A música penetra em você e você não sabe. Eu sou músico. E músicas, quando eu aprendi música, eu percebi que eu poderia fazer com que pessoas pudessem se emocionar através da música. Eu poderia fazer com que pessoas ficassem com raiva através da música. E eu comecei a compor música com uma técnica chamada tercetos, para que as pessoas pudessem, eu cantar algo para você não entender, mas entrar no seu inconsciente. Hoje a maioria das canções de hoje são assim. Vou dar um exemplo aqui. Quem já ouviu essa música? Na bruma leve das paixões que vem de dentro. Quem já ouviu? Tu vem chegando para brincar no meu quintal. Quem é que vem chegando para brincar no quintal? Não sabe? Ali está falando de Cosme e Damião, de uma entidade que está chegando no terreiro. Você entendia essa música assim? Mas era assim. Amanhã, outro dia, lua vai, ventania, abraça a nuvem que paira no ar. Quem já ouviu essa música? Está falando sobre o quê? A Bíblia diz que Deus está no céu, mas o diabo está na onde? Entre os céus e a terra. Há uma prisão para ele, entre os céus e a terra. Roberto Carlos gravou uma música dizendo: olho para o céu e vejo uma nuvem branca, vai passando, olho para a terra e vejo uma multidão que vai caminhando. Espera aí, ele está no céu? Ele não está no céu, porque ele está vendo a nuvem, e ele não está vendo o chão, ele está nos ares. Então quem é que está falando ali? O diabo. Ele está dizendo: Jesus Cristo, eu estou aqui. E nós cantamos essa música, isso chama-se tercetos. Falar na terceira pessoa, cantar para você e você não perceber que você está cantando, buscando a entidade. O diabo é um ser extremamente inteligente, astuto. Ele consegue penetrar dentro da mente das pessoas. É o que aconteceu com Eva. Meu querido, escute bem. Essa comunidade nasceu para impactar esse bairro de uma forma poderosa e positiva. Ser sincero, você crê nisso? Sem cansaço nenhum, você crê ou não crê? Quantos você conheceu que eram daqui, mas que não estão mais aqui? Tem muitos, sim ou não? Eles estão na onde? Fora. Eles saíram, esse lugar aqui chama-se o Éden. Deus deu esse lugar para você receber uma palavra, para você receber uma unção, para você receber algo da parte dele, para você restaurar sua família, sua vida. Então ele te deu esse lugar.
Mas você acha que o diabo vai ficar sentadinho na casa dele, esperando você se tornar feliz, sabendo que as promessas de Deus irão se cumprir na sua vida, porque agora você se tornou conhecedor da verdade? Ele não vai ficar assim. Então qual é o objetivo do diabo? É arrancar você do Éden, é tirar você da presença de Deus, principalmente da presença dos seus irmãos. Quem está me entendendo? Como é que ele faz isso? Eu vou passar um vídeo agora. Esse vídeo tem cenas fortes, ok? Tem uma cena bastante forte. A Stephanie ali já quase cai da cadeira. Então se tem alguma criança, não é nada de terror não, certo? Não é nada de terror não. Mas tem cenas fortes que eu gostaria. Queridos, claro que a serpente que estava no jardim do Éden não era uma serpente que mordeu Eva. Mas escute, a mesma técnica que era usada, que é usada pela serpente para tentar modificar a mentalidade das pessoas, também é usada pela serpente que nós acabamos de ver agora, a cascavel. Primeira coisa que acontece quando alguém é picado por uma cascavel, primeira coisa que acontece, ela começa a perder as forças, ela começa a perder os movimentos, ela dá uma paralisia e ela cai. Segunda coisa que acontece com ela, ela começa a perder a visão, ela começa a ficar sem conseguir enxergar. E a terceira coisa, o sangue começa a coagular, e aí atinge a parte do cérebro, em alguns casos, e a pessoa começa a ficar sangrando por todos os orifícios, assim como o doutor falou. Escute bem, quando alguém chega para você, e ela está debaixo da orientação da serpente, para tentar tirar você desse lugar, tentar tirar você desse jardim, é óbvio que a primeira coisa que acontece é você perder as forças. Pode prestar atenção em alguém que não vem para o culto. Quando você vai perguntar para ela, ela vai dizer o quê? Eu estou sem forças. Ela está sem forças, muitas das vezes ela não sabe por que ela está sem força. Mas na maioria das vezes ela está sem força porque Deus perdeu o senhorio dele dentro da pessoa. Não tem mais o Senhor Deus, agora tem somente Deus. Gente, quantas pessoas aí fora falam de Deus. Tem gente que está no mercadinho e diz assim, está repreendido em nome de Jesus. E você pergunta, você é de que igreja? Não sou de igreja nenhuma não. Porque as pessoas pegaram a nossa linguagem, mas nós começamos a perder pessoas do Éden. Claro que nós não expulsamos as pessoas do Éden, mas o objetivo da serpente é fazer com que essa mentalidade que aconteceu, que entrou na vida de Adão e de Eva, entrasse na vida de muitas pessoas, na mentalidade de muitas pessoas. E a primeira coisa que acontece, a pessoa perde as forças. Segunda coisa que acontece, ela perde a visão. Ela passa a não olhar mais para você como olhava antes. Sim ou não? Ela passa a não ter mais aquele respeito por você. Você fica dizendo assim, misericórdia, rapaz, fulano mudou. Porque a visão dela não é mais a mesma. Mudou por completo a vida daquela pessoa. Mudou por completo a visão daquela pessoa. Além dela não ter forças para voltar para o Éden, ela não tem mais agora a visão para enxergar de fato quem ajudou. Eu sei que aqui em BH não tem isso, mas lá em Sergipe tem muito isso, esse negócio de pessoas, você ajudar aquela pessoa, fazer de tudo por ela, de repente ela sai sem nem lhe agradecer. Eu sei que aqui não tem isso, mas lá tem. E quando você fala para ela parece que nunca lhe conheceu, nunca te viu. Justamente porque o senhorio de Deus acabou na vida dela.
E não tem como você tentar falar nada contra ela, porque ela já foi convencida. Primeiro, perdeu as forças. Segundo, não tem mais a visão. E terceiro, se tem alguns casos que quando você fala o nome igreja para as pessoas dizem, por favor, fale de tudo, menos disso. Se você quiser ser meu amigo, não toque no nome da igreja. É assim ou não é? A pessoa morre para tudo que se chama de Deus. Pode baixar mais um pouquinho só. Tudo que se chama de Deus, a pessoa acaba morrendo. Baixa só um pouquinho. Por que a pessoa acaba morrendo? Porque foi infectada pelo veneno. Ela foi envenenada pela serpente. E a serpente, ela está na onde hoje? Ela está em pessoas que nós menos... Quando você diz assim, não, essa pessoa, não, nunca essa pessoa faria isso. Pois é essa pessoa mesmo. Você tem que tomar um maior cuidado, porque ela pode estar com você e fazer o que eu fiz aqui com o Júlio. Lembra de Humberto? Eu disse, Júlio, fulano de tal, rapaz, o que foi que eu fiz? Já envenenei ele. Qual é o antídoto para paralisar esse veneno dessa serpente? Honra. Meu queridos, olha, se eu fosse Júlio, se Júlio falasse para mim de Humberto, eu dizia, meu querido, mas você já falou com Humberto, cara, sobre esse pensamento que você tem? Quem aqui não gosta de fofoqueiro? Levanta a mão. Quem não gosta de fofoqueiro? Você que ficou com a mão baixa, então você gosta, né? Então, quem não gosta de fofoqueiro? A maioria. Quem quer um segredo aqui? Quem quer que eu dê uma chave aqui para acabar com os fofoqueiros? Primeira coisa, não conte nada para ele. Você entendeu não? Quando alguém é viciado no álcool, primeira coisa que ele aprende lá naquele grupo é assim: evite o primeiro copo. O fofoqueiro evita a primeira palavra. Não é fofoca. No dia que uma pessoa chegou lá na igreja, lá em casa, para falar algo da igreja, claro que a pessoa vai contar, ó, bispo, aconteceu assim, 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 eu estou passando por isso, agora fulana de tal. Não estou falando como fofoca. Você sabe discernir o que de fato é ou não é. Mas tem pessoas que chegam assim, o senhor está sabendo não, né? Aí eu disse, rapaz, não. Misericórdia, não falaram nada para o senhor. Eu disse, e aí? Mas foi o que? Aconteceu o quê? Rapaz, aconteceu assim, assim, assim. Eu disse, rapaz, você sabe qual é a primeira coisa que nós devemos fazer? Vamos orar. Eu boto a pessoa de joelho, eu fico de joelho, nós vamos orar. E depois eu digo, olha, eu quero que você ore 5 dias por essa pessoa. Você acredita que esse fofoqueiro nunca mais vai lá em casa? Você acredita ou não? Pois faça o teste. Quando falar sobre isso, bote para orar. Primeiro, evite contar coisas para essa pessoa. Evite mesmo. E a pessoa sempre faz assim, ó. Está conversando, Júlio conversando aí. Pode prestar atenção. Você está com o celular aqui. Você está com o celular aqui conversando. Tem pessoas, o celular está aqui, ó. Uma pessoa aqui, ó. A pessoa está aqui, faz bem assim. Está falando com o bispão, né? Falei com ele ontem também. Poxa. Daqui uns dias a gente vai ter que colocar uma plaquinha no celular. Por favor, não olhe meu WhatsApp. Mas o que é isso? É que as pessoas, elas podem... Eu estou falando isso do fofoqueiro, que eles já são tarimbados. Mas estou falando de pessoas também que chega como serpente e você não percebe. E ela vai te morder. E a primeira coisa que vai acontecer é você ficar fraco. E sem saber de quê. Você começa a questionar, começa a virar gerente evangélico. Você já viu gerente evangélico ou não? Agora eu achei desnecessário essa lâmpada que o bispo colocou aqui. Além de gastar energia, vai atrapalhar o data show.
E essa lâmpada é melhor ele colocar uma de LED, que gasta menos. O cara não estava aqui no início da igreja, não viu a luta que foi o início da igreja, vem agora falar qualquer coisinha. Meu querido, lembra do altar que o bispo falou? Não estava aqui não no altar. Quando você chegou naquela época, quando você chegou agora, o altar já está pronto. Está tudo prontinho para você. Não vire gerente. Não seja mordido pela serpente. Porque pessoas dizem assim, já prestou atenção? A igreja vai comprar cadeiras longarinas, aquelas cadeiras acolchoadas. Isso é bobagem. Ó, em você. Primeira coisa, você começa a ficar fraco. Depois, você começa a perder a visão. E quando você encontrar alguém que também foi envenenado, ela vai falar a mesma coisa. Porque aí começa agora a perder o senhorio de Deus naquele lugar. Você acha que pessoas foram tão abençoadas nesse lugar? Vou ser bem sincero aqui. Quantos aqui já foram abençoados nesse lugar? Levanta sua mão. Você acha que o diabo vai deixar isso aqui quieto? Ele vai fazer de tudo para tirar você do jardim do Éden. É aqui, Jesus veio para nos levar de volta ao Éden. A nova Jerusalém é o Éden voltando para a terra. Gente, é estranho ou não? Eu não quero aqui me deter a assuntos arqueológicos. Mas ninguém nunca encontrou. E tem os rios aqui. Se você ler certinhos, tem os rios que passam, que cruzam o jardim do Éden. Ninguém nunca encontrou o jardim do Éden. Ninguém nunca. A Bíblia diz que a nova Jerusalém descerá. É como se nós estivéssemos sendo restituídos do Éden. Mas antes de ser restituído, Deus sempre prepara o ensaio. Como eu falei para você que eu fui cantor e fui músico também. Para a gente tocar um carnaval, aproveitando o ensejo dessa data, para a gente tocar um carnaval, nós ensaiávamos 6 meses para tocar um dia. Na igreja, ensaia um dia para tocar 6 meses. É ou não é? As pessoas lá fora, elas mostram o melhor, mas as pessoas dentro da igreja não mostram o melhor para ele. Meu querido, esse lugar é um lugar que tem que ser delicioso para você. E o que é que faz esse lugar não ser delicioso? Primeiro, você tem que guardar essa frase no seu coração. Ei, escuta aqui. A igreja é resultado da sua carnalidade ou é resultado da sua espiritualidade? Se você chegar carnal ali pelaquela porta, você vai ver tudo carnal. Mas se você chegar espiritual, você vai ver tudo espiritual. Não é a igreja que está fria. Não é a igreja que está fria. É você. É ou não é? Eu vou te explicar por quê. Você já estava um dia bem com Deus, rindo à toa, orando, louvando a Deus, botando som para atrapalhar a vida do vizinho, bem alto, e você louvando a Deus lá, gritando na sua casa, e alguém se chegou na igreja e alguém deu uma piada em você, e você nem ouviu e saiu, e a pessoa disse: você ouviu o que fulano falou? Misericórdia, rapaz, deu uma piada em você. Aí você diz: não vi não. Sabe por quê? Porque é resultado da sua espiritualidade. Se você está espiritual, você vai ver tudo espiritual. Até as piadas que falarem não vai atingir você. Mas se você está carnal, a pessoa se olhar assim, não sei porquê. Deixa eu contar um caso aqui. A esposa do meu pastor, ela começou, todo dia que eu entrava para tocar, estava tocando teclado na época, essa mulher, na porta ela começava a rir. Estou tocando aqui, cantando a música, quando eu abri os olhos, ela rindo. E ficava no meu coração: rapaz, você está zombando da minha cara.
A questão é que eu não estava bem. Mas chegou um dia, eu disse, sabe uma coisa? Falei a minha esposa, rapaz, a melhor coisa que você tem que fazer é conversar com o pastor. Eu disse, misericórdia, e agora? Conversar com o pastor, é a esposa do pastor. Se fosse qualquer pessoa lá da igreja, eu conversaria, mas a esposa do pastor. Senão você tem que conversar. Chamei o pastor. Pastor, sua esposa, rapaz, é um negócio constrangedor, mas toda vez que eu entro aqui, ela começa a zombar da minha cara. Aí ele disse, por quê? Disse, olha, se eu estou tocando aqui, eu abro os olhos, ela começa a rir. O nome dela é Vanete. Ela disse, Vanete, faz favor. Eu disse, misericórdia, Senhor. Aí lá vem Vanete. Ele tirou 10 reais do bolso e disse, Vanete, eu dou 10 reais para você fechar a boca. Gente, ela tinha uns dentes grandes, ela não fechava. A igreja é resultado de como você está. Se você chegar aqui cheio de Deus, a igreja pode estar toda errada, mas você, a presença de Deus, não pode paralisar a unção que vem sobre a sua vida. Não sei se alguém entendeu. Alguém entendeu o que eu falei? Não. Como é que a serpente faz para, primeiro, nos enfraquecer, segundo, fazer com que a nossa visão seja apagada, e terceiro, fazer com que a nossa vida não subsista mais? Ela faz aquilo que ela sempre fez. Ela não mudou a estratégia dela. De Gênesis, Apocalipse, até o dia de hoje é a mesma estratégia do diabo. Tentar lhe convencer aquilo que é errado se tornar certo, e aquilo que é certo se tornar errado. É o convencimento dela, é a picada dela. E ela usa quem, gente? Ela vai usar as pessoas que estão dentro do Éden. Quem está dentro do Éden usa como se fosse uma serpente. Eu não quero que você fique agora, alguém falou alguma coisa, você diz, é a serpente. Não é isso. Mas eu quero que você fique vigilante. Vigilante. E não seja o Adão, que a pessoa está sendo convencida pelo errado e a pessoa fica só calada assim, calado. Deus não chamou você para ser Adão, para ficar calado no momento que a pessoa está sendo convencida a fazer uma quebra de princípio. Se está sendo convencida, seja o chatonildo mesmo. Seja, já prestou atenção que nós expulsamos os homens e as mulheres santas da igreja? Porque quando você vê que uma pessoa busca muito a Deus, os outros ficam dizendo assim, vixe, aleluia, chegou ele, a glória a Deus. E a pessoa agora começa, aquela pessoa que está buscando a Deus, que é santa, que é dedicada a Deus, ela começa a ficar constrangida de estar naquele lugar, porque quando ela chega, todo mundo começa a zombar dela. Você já entendeu isso? Não. A pessoa está naquele lugar, esse lugar, alguém que está aqui, tem uma teologia rabínica que é bem interessante, que quando Deus disse que ia destruir Sodoma e Gomorra, ele disse assim, ele chega no final e diz assim, se tiver apenas um que seja digno, eu não matarei, eu não destruirei aquela cidade. 10, eu não destruirei aquela cidade. Escute, eles acreditam até hoje, até o dia de hoje, eles acreditam que muitas cidades não são destruídas, porque tem pessoas que buscam a Ele, que oram. E eu vou dizer uma coisa para você, eu acredito da mesma forma. Se a igreja não tivesse nessa terra aqui, essa terra já tinha virado de cabeça para baixo. A igreja é o resultado de Deus olhar e dizer assim, rapaz, se tiver 10 lá, se tiver 10 naquele lugar, mas esses 10, esses 20 são bombardeados, através de quem? Das próprias pessoas que estão dentro do jardim, aquelas que mordem, aquelas que vão falar alguma coisa. Gente, a coisa é tão séria, que talvez aqui não, mas as pessoas mais atingidas são os líderes da igreja. Sim ou não? Deixa eu lhe falar por quê. Vamos supor, quantos moram aqui próximo à igreja? Quantos moram aqui? Que pergunta boba essa. Vou mudar minha pergunta. Quantos moram distantes da igreja? Ok. Você que mora aqui perto, o bispo também mora aqui perto? Mora. Pela Bíblia, para vocês convidarem ele a ir na casa de vocês, na Bíblia, quando era convidado um sacerdote a ir na casa, teria que preparar a casa 15 dias antes.
Quem está entendendo? 15 dias antes. Esses 15 dias de preparo era para quê? Para receber o sacerdote, aquele que iria avaliar. Da medida que avaliar, seria feito. Essa cultura que é tão abençoadora. Eu tive o privilégio de ver um sumo sacerdote. Eu não sei se era com a bispa, não foi? Gente, os judeus, eles são muito, como é que eu posso dizer? Você fala shalom, orgulhosos, zelosos, mas são orgulhosos também. Você diz assim, shalom, tem alguns que não respondem não. Porque sabe que você não é de lá. Sabe? Eu fui com a barba grande, botei o kippá e fui para o muro. E quando eu dizia shalom, não, shalom, shalom, eles falavam shalom, shalom. Eu disse, agora eu estou entendendo. Escute. O sumo sacerdote, na hora que nós estávamos passando pelo meio da multidão, o sumo sacerdote apareceu. Ele estava cercado, pessoas de metralhadora, né, minha filha? Armas na mão, todo mundo assim, ó. E ele aqui no meio, e o pessoal assim, ó. E ele chegando, e ele levantou a mão e disse: que o Senhor te abençoe e te guarde. Gente, aqueles homens truculosos, que não falam com você direito, levantaram a mão. Você via pessoas se emocionando, chorando. Ele não fez a pregação que eu estou agora não pregando. Veja a honra que eles têm. E estavam ali, segundo a estatística, aproximadamente mais de 1 milhão de pessoas. E nós estávamos no meio deles. Brasileiro, você já sabe como é, né? E principalmente com mulher no meio. A bispa, na hora da bênção, ela estava tirando selfie para sair o sacerdote atrás. E o pessoal tudo olhando, todo mundo olhando. E eu dizendo, minha filha, não vamos aproveitar. Nós não somos daqui. Então nós tiramos selfie. Brasileiro, gente, o pessoal foi para a China, né? Para a igreja da China. E quando chegou lá, é da China não. Quando chegou lá, o pessoal, na hora que o pastor chega, todo mundo se levanta. O juiz, quando chega aqui assim, quando o juiz chega, não tem que se levantar? E se você não levantar, vai preso. Você está descumprindo uma ordem. E eu já vi uma pessoa sendo presa, viu? É constrangedor. O pastor chegou, a igreja se levantou. E os brasileiros tudo sentados, aí o outro, bora aí. Tudo ficaram assim, ó. E o pessoal tudo retinho. Porque nós não sabemos o que de fato é honra. Meu querido, preparar uma casa para receber alguém é você estar dizendo assim: eu estou te honrando. Primeiro que você constrange até mesmo o seu sacerdote. Não, o senhor não pode vir assim não, vou preparar algo. E eu não estou dizendo não é bajulação, estou falando de honra. E é por isso que a serpente entra no local. Para quê? Para tentar visgar algumas pessoas. Para essas pessoas começarem a ficarem primeiro se afastando, ficando fraco, perdendo a visão. E elas não conseguem mais fazer as coisas. Elas não conseguem mais dar o que elas davam. Elas não conseguem mais trabalhar. E eu acredito que esse lugar aqui já é pequeno pela quantidade de pessoas que tem aqui. Mas era para estar no lugar muito maior. Gente, escute bem. Cada um que chegou aqui, a maioria, que não vou dizer todos para não ser leviano, mas a maioria que veio falar comigo e com a minha esposa. A gente conhece uma igreja quando é de desonra, no momento da recepção. Olha que altar bonito vocês construíram aqui. Talvez para você seja simples, mas para a gente, pelos lugares que a gente passa, esse altar aqui é de excelência. Instrumentos de excelência. Olha que coisa bonita, a estética de excelência. E outra, no momento da adoração, a gente viu as pessoas adorando de uma forma excelente. O que é isso? Você acha que o diabo vai ficar vendo o Éden tão bonito como esse e ele não vai tentar tirar as pessoas de dentro? Vai. E a primeira coisa que ele faz é tentar tirar o Senhor Deus, o senhorio de Deus da sua presença.
Tipo, não é mais eu que faço a vontade, a minha vontade. Eu estou agora pela vontade de Deus. Eu não deixo mais o meu irmão sozinho agora. Eu estou junto dele. E mesmo que alguém estiver falando mal para ele, eu estou lá, não vou ficar como Adão, negligenciando ao guardião do Éden. Não, meu querido, não, aqui não pode não. Isso aí é bobagem, pai. E a pessoa, não, mas pode ser que a pessoa saia da igreja. Escute. Quando Deus quer moralizar um local, infelizmente, meu querido e minha querida, nós vamos ter perdas. Mas a questão é que Deus vai blindar esse lugar e vai transformar a sua família vai fazer parte desse lugar aqui. Eu acredito, estava falando, até quando eu falei para minha esposa que nós íamos vir para cá, Deus estabeleceu dias sobrenaturais para vocês. Por esses milagres, Deus vai restituir. E eu pedindo a Deus uma resposta dele. Eu fui para um congresso agora no hotel, eu esqueci o nome do hotel, Ouro Minas, e nós estávamos hospedados lá nesse congresso, e era rápido, você voltava e vinha para o quarto, era algo tipo fora do comum de aprendizado. Mas nada foi falado lá da confirmação que eu pedi. O bispo chegou aqui e disse assim, ele disse próximo ano, depois ele corrigiu, quem sabe até no final desse ano Deus vai trazer sua família para cá. Quem lembra disso? Meu querido, esse ano é o ano da restituição da sua família. Ah, vou pedir carro, vou pedir isso. Não, trabalhe que você tem. A restituição da sua família. Deus vai restituir a sua família, vai trazer de volta. E se nunca veio, Deus vai trazer para os braços dele e vai trazer para esse lugar aqui, o Jardim do Éden. Diga para a pessoa que está do seu lado, diga assim, meu irmão, tenho uma notícia para te dar. Diga, o seu milagre vai virar notícia. Quem acredita nisso? Quem está entendendo? Eu finalizo aqui dizendo, como é que você blinda, então, para que nada entre no jardim? Como é que você blinda? Como é que você vai fazer para blindar isso aí? A primeira coisa que você tem que fazer é blindar a vida do casal. Meus queridos, se derrubarem eles, a igreja toda se dispersa. Sim ou não? E não é pelo que eles fazem com vocês, não é isso. Porque Deus estabeleceu eles. Se Deus quisesse que não fosse o bispo e a bispa que estivesse aqui, Ele tem escolhido você. Deus escolheu eles. Se Deus escolheu eles, agora chegou a vez de nós honrarmos eles. Honramos como? Honramos protegendo ele. Se você vê a serpentinha falando alguma coisa, opa, como foi? Não entendi. Não, porque aqui no jardim ninguém entra. Quem está entendendo? Uma igreja unida é uma igreja forte. Vai atrair as pessoas para cá. As pessoas começarão a vir para cá pela unidade da igreja e a respeitabilidade que a igreja tem para com os seus líderes. Escute, se você chegar na minha cidade e perguntar quem é o bispo José Clã e a bispa Luciana, todo mundo sabe. Por um lado é bom, mas por outro lado não é bom. Nós nos tornamos pessoas públicas. Quando eu cheguei de Jerusalém, fui com ela, alugaram um trio elétrico e fizeram uma carreata na cidade, tocando as músicas de Jerusalém. Disseram, os bispos José Clã e Luciana, que representaram a nossa cidade em Jerusalém. Isso repercutiu em toda a cidade, porque você via as pessoas soltando fogos, os fogos na frente, a música, o pessoal do jornal nos entrevistando, uma comitiva de carro atrás do trio, buzinando, com moto, buzinando. O que é isso? O que a igreja estava falando? Nós somos fortes. Quem está entendendo? Nós somos unidos. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Se todas as igrejas evangélicas do Brasil resolvessem se unir, esse Brasil ficaria como?
Ser sincero, não suportaria. Ninguém suportaria. É por isso que o diabo investe tanto em dividir a igreja. E como é que ele divide? Você acha que ele divide trazendo alguém que tenha muita ciência na igreja? Não. Ele divide a igreja, morde um pouquinho ali, morde outro pouquinho aqui, e você vai começando a ver pessoas ficando fracas. Com certeza o bispo e a bispa olhou para você e disse assim: rapaz, eu vou chamar fulano, vou levantar essa pessoa, vou treinar, e de repente na outra semana acontece algum problema com você, você, misericórdia, meu pai, porque o diabo sabe que Deus quer investir sobre você, e ele não vai permitir que nada nem ninguém toque em você. Isso só pode ser mudado, primeiro, se você blindar os bispos, segundo, se você blindar a igreja. Imagine agora você chegar, fazer um culto evangelístico aqui, um mês, eu não estou dando uma ideia, só estou dando um exemplo. Vocês vão um mês de divulgação, chamando os convidados aí, e alguém lá na frente, do porteiro até aqui, com essa frase: seu milagre vai virar notícia, seu milagre, todo mundo em uma só voz. Meu irmão, não existe lugar que a glória de Deus não se manifeste. A Bíblia diz que quando todos uníssonos cantavam em uma só voz: o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, a glória do Senhor veio sobre o lugar, e ninguém, os que estavam dentro não conseguia sair, e os que estavam fora não conseguiam entrar, porque a glória do Senhor estava naquele lugar. O que é que traz a glória do Senhor? É uma música bonita? Não. É uma palavra bonita? Não. É a unidade. Eu estou unido, eu manifesto a glória do Senhor sobre o lugar. Quem está me entendendo? Amém, queridos? Fique de pé, por favor.